Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado a você que se inscreveu, que está aqui com a gente nessa noite. Às 20 horas deve ter trabalhado aí o dia todo, está aqui para aprender um conteúdo de qualidade. A gente preparou muita coisa boa para vocês. E enquanto a gente está organizando aqui, eu vou esperar mais 3 minutinhos, 5 minutinhos para o pessoal acabar de chegar. Manda aqui no chat para mim de onde que você é. Estou vendo que tem um pessoal aqui da minha... Os alunos estão aí, né? O pessoal da minha residência está aqui. Tudo bem, meninas? Boa noite para todo mundo. Oi, Lô. Gabi tá aí também. Pessoal, fala para mim, de vocês que estão aqui, quem que está fazendo dermatologia ainda, só para eu conhecer um pouco o público que eu tô... a Lô tá falando Santos, coraçãozinho. E aí, fala para mim se vocês... tem o pessoal de Aracaju, tem de Santos, a Nádia tá ali de Niterói, o Danilo também... Opa, tudo bem, Danilo? Você falou que está aqui, né? Vocês são da Dermato especializandos, pós-graduandos, residentes, como é que tá aí? Conta para mim. Tem gente de Joinville, Santa Catarina, maravilha. Boa. E a gente tem... Eu só queria entender um pouquinho do público para a gente ajustar exatamente o bate-papo, ficar o mais proveitoso possível, tá bom? Você está finalizando a residência, finalizando a sua pós... ou você ainda, ou já acabou, você é dermatologista. Porque o que eu vou te apresentar aqui serve para você que já é formado, serve para você também que está em formação, tá? Pessoal, enquanto a gente está... Brasília, Salvador, amo Salvador. Brasília, infelizmente, não conheço ainda. Olha só, enquanto você está aqui comigo, e a gente está fazendo esse bate-papo, para eu conhecer um pouquinho melhor sobre vocês, eu queria avisar que, pedir que vocês confiem só nos administradores do grupo. A gente mandou os links lá da aula e a gente vai dar seguimento nas informações por lá. Então, não confiem em pessoas que estejam mandando links ou fazendo comunicado com vocês que não seja do nosso grupo oficial, especialmente se não for administrador, se não for um dos administradores, tá? Qualquer coisa, você checa lá, por favor. Minha pergunta master aqui para você hoje é: o que te embaraça mais na sua prática? O que pesa mais na sua prática? Qual o maior problema que você tem na sua prática diária? Conta para mim aqui. Gustavo, eu não acredito. Tá falando sério? Oxi. O Danilo tá dizendo que deixou a cervejinha aberta. Pode deixar aberta aí que tem muita coisa boa para a noite. Pessoal, qual o seu maior problema na dermatologia? Qual a sua maior dificuldade? O que faz você ficar aí travado no consultório, ou então travado no seu ambulatório, ou no UBS que você trabalha? Fala para mim qual que é a sua maior dificuldade para eu discutir com vocês aqui, como que a gente pode destravar isso, como que a gente pode melhorar a comunicação, não só entre nós aqui, mas também com os pacientes de uma forma geral, que vêm até nós, né? Onicopatias, a Jéssica está colocando ali, onicopatias. Que mais? Das minhas residentes eu já até sei, né? Que mais tem? Além de onicopatias, onicopatia acho que embola todo mundo, Jéssica. O Mário está dizendo que já foi meu aluno na pós-graduação. Não, não é Mário, na verdade é a Jaque. Oi, Jaque, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda. Mas o que, pessoal, que vocês têm de dúvida na Dermato? Hoje eu recebi feedbacks extremamente valiosos do pessoal colocando o que embaraça no dia a dia, o que causa mais dificuldade. O Manuel está colocando dermatite de contato e urticárias, nem fala. Urticária embaraça todo mundo, Manuel. Gente muito experiente se embola aí com urticária, né? Dermatite de contato é a mesma coisa. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, né? O que você vai descobrir aqui hoje comigo? Como que a gente consegue se atualizar na dermatologia com um bom embasamento científico e de uma forma bem mais fácil, bem mais dinâmica. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem uma rotina super corrida, vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, você vai concordar comigo. Então, encontrar uma forma de estar em dia, de estar progredindo, evoluindo dentro da dermato, trazendo melhor para o seu paciente, é realmente um desafio. E vocês sabem, todo mundo que teve aula comigo, todo mundo, meus residentes estão aqui, sabem, eu amo ensinar através do ensino de estudo de caso clínico, porque através do paciente real, verdadeiro, que aparece no seu consultório, na sua prática, é ali que ele vai te ensinar, na verdade, como manejar os próximos casos. Aquilo que você errou aqui, se você tiver atenção, e for capcioso o suficiente, na próxima você não erra. Então, eu vou mostrar 2 casos clínicos aqui reais, super interessantes da minha prática para vocês, que eu acho que vai agregar com certeza muito aí no seu dia a dia. Prurido crônico também, alopécia cicatriciais, alopécia também, vocês sabem, né? Por falar em alopécia, para vocês que não me conhecem, alguns aqui acho que não me conhecem ainda, eu sou médico dermatologista, né? Meu nome é Hudson Dutra, sou dermatologista tanto pelo MEC, fiz residência médica, quanto pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Eu estou terminando semana que vem, literalmente, desejem-me sorte, o meu mestrado na USP, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eu sou atualmente professor de dermatologia e coordenador do ambulatório de câncer de pele e também no ambulatório de tricologia na Uniluz, a minha querida instituição lá em Santos, são os meus residentes que estão aqui comigo, tá? Então, eu coordeno esses 2 ambulatórios na minha prática de hoje. Lá em 2018, buscando me especializar um pouco mais, como eu sei que a maioria de vocês aqui, mais cedo ou mais tarde, tem esse desejo, residente, pós-graduando, muitos anos de contato me mostraram isso, né? Há um desejo de se especializar um pouco mais em alguma coisa. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência fora, morei um tempo na Suíça, em Zurique, e foi uma oportunidade muito grande com um professor de grande impacto mundial na produção de ciência ao redor de dermatologia e cabelo, o professor Ralph Triebe. Isso me rendeu diversas publicações, por uma oportunidade de aprender com ele. Publicações nacionais, publicações internacionais, revistas locais, revistas grandes como JAMA, JADV, o JAAD. E isso me rendeu aí uma expertise grande na vida acadêmica, digamos assim, por essa proximidade, o carinho que eu tenho com os alunos e a atenção nesse desenvolver e criar de conteúdo, digamos assim. Então, hoje eu tenho 3 livros, os 3 livros são livros de dermatologia, um preparatório para o TED, tem um livro de dermatologia especificamente voltado para alopécias, que vocês já devem ter visto aí pela mídia, e recentemente eu lancei um outro livro, que é um livro exclusivamente de doenças infecciosas do couro cabeludo, tá? Pessoal, um aviso para você que já estava esperando, que eu estou vendo ali no chat, ó. Hoje também vou abrir uma condição super especial para o Edutra. Assim, Hudson, o que é o Edutra, né? O que é o Edutra? Como que eu vou saber melhor sobre isso? Bom, o Edutra, pessoal, é a minha assinatura para dermatologistas, para médicos residentes, pós-graduandos. Para você que já é dermato também está tudo certo. Tem conteúdo maravilhoso lá para todos os estágios da formação e para quem também já terminou. Basicamente, eu posso me arriscar a dizer para você que esse é o melhor lugar que tem hoje aí para você se atualizar. Que eu vou te mostrar que hoje não tem igual em lugar nenhum. É algo realmente novo, diferenciado no sentido de ineditismo, tá? Eu tenho conteúdos semanais com um principal objetivo. Buscando ali atrás, tem menos de 10 anos que eu fui residente. Então, buscando logo ali atrás, eu pensei, olha, qual que é a maior dificuldade que eu tinha e qual é a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas que eu acompanho do primeiro ano de formação até o último ano de formação. E a maior dificuldade que eu vejo e que eu também tinha é unir prática ao conhecimento técnico. Eu lancei há pouco tempo um vídeo falando um pouquinho sobre isso, né? Não dá para a gente tocar um consultório só com um tratado, esquece, você não vai ser bem sucedido. Também não dá para tocar o consultório somente de orelhada. Você tem que unir a prática com uma boa ciência bem embasada e a partir daí, gente, você vai deslanchar. Não tem como você dar errado, tá bom? Então dá uma olhada só, eu vou colocar aqui para vocês, dá uma olhada no que a Natália, que é a minha... Natália foi minha aluna já há muito tempo, aliás, a Nath está sempre comigo, ela estava colocando lá, Hudson, venho aqui te agradecer pelas aulas incríveis. Obrigado, fico feliz. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento, por sempre ajudar a conduzir, até nos casos de consultório, os casos mais simples, mais difíceis, foram experiências maravilhosas e eu já estou querendo fazer um curso de novo. Também tem a Martina. A Martina deu um depoimento para a gente, que foi muito legal. Quando eu li o depoimento da Martina, eu falei, está fazendo todo o sentido o que eu estou montando, criando e desenvolvendo com o meu time. O professor Hudson simplesmente tem o dom da docência. Fazer os cursos dele é raciocinar a dermatologia de uma forma dinâmica e que nos faz sentido, nos traz sentido. Com certeza é um divisor de águas nas nossas vidas. Parabéns pela dedicação e, portanto, entrega de conteúdo. É um privilégio ser sua aluna. É um privilégio meu poder ter sido seu professor e ser hoje seu amigo, Martina. Obrigado por compartilhar também o depoimento com a gente, tá? A própria Martina compartilhou nesse mesmo dia da aula. Ela estava no plantão e ela compartilhou comigo um print de uma tela dizendo, Hudson, esse caso que eu peguei aqui foi o caso que você discutiu nesta segunda e que se eu não tivesse visto a sua aula, eu não saberia nem o diagnóstico, muito menos fazer o manejo. Era uma ptiríase amentácea, difícil para conduzir para todo mundo, né? Mas deu certo, foi sucesso e a gente conseguiu avançar bem. Bom, pessoal, mas vou deixar o Edutra para depois, afinal de contas, a gente está aqui para falar de conteúdo, né? Eu recebi até algumas dúvidas, que eu vou só citar aqui para vocês, ó, os alunos estavam perguntando o seguinte, tem dermatoscopia? Nessa aula tem dermatoscopia. Mas tem dermatoscopia em quase tudo que eu produzo, porque dermatoscopia é um ponto-chave hoje da formação dermatológica. Não dá para a gente ignorar a importância da dermatoscopia dentro da formação
geral, tá bom? Protocolos eficazes. Protocolos eficazes. O que eu vou passar para condições bem específicas, né? Como que eu estabilizo um vitiligo, como que eu trato sarcoidose, como que eu trato alopecia areata na infância, como que eu trato onicopatias no adulto, como que eu trato psoríase vulgar, sabe? Então, tudo isso que os alunos mandaram, a gente tem de abordagem. Abordagem do paciente com queda capilar no consultório. Tirar de letra, com o pé nas costas. Prescrições resolutivas. Amo uma prescrição direcionada sem firula, baseada em ciência, sem inventar moda, sem criar conteúdo. A gente faz o que está na ciência e tem que dar certo. Manejo das alopécias cicatriciais. Amo. Colagenose, lúpus, esclerodermia, tudo isso. Dermatose autoimune de uma forma geral e, lógico, câncer de pele, que é super importante. E melanoma. Você sabe que eu vivo falando com os alunos assim, gente, não faz sentido um dermatologista não dominar câncer de pele, né? Imagina que você vai num neurologista e ele não sabe tratar cefaleia. Ou então, assim, você vai num gastro e ele não sabe tratar a doença do refluxo gastroesofágico. Tudo bem, um dermatologista que não tem aquela big experiência em pele, pode fazer uma coisa, fazer outra, mais específica, mas assim, de uma forma geral, é muito, muito, muito importante que você tenha domínio das coisas mais importantes da área que você trabalha. Câncer de pele é uma delas. E eu vou mostrar para vocês, aqui em algum... Eu vou tentar ser breve, tá? Não vou esticar demais, mas sem prejudicar a passagem de conteúdo para vocês. Mostrar que a gente tem aqui 2 casos clínicos que eu vou discutir com vocês. Os 2 casos clínicos são da minha prática. Nenhum dos 2 casos clínicos, na verdade, é fictício, não tem foto de livro, não tem foto de artigo publicado, tá? Guarda a sua dúvida, que eu vou tirar suas dúvidas aí no final da live, sobre o caso clínico, os casos clínicos que a gente vai apresentar. Pode anotar aí, pega seu caderno, pega o seu papel, pega a sua caneta e a gente vai para a aula agora. Podemos, pessoal? Vamos lá. Bom, caso clínico 1. Segura aí que tem 2, tá? Placa eritematosa no dorso. Vou falar com vocês de uma paciente de 66 anos, que é do Lar Católica, natural de São Paulo, capital. Queixa da paciente, o que dizia a história prévia, né? Referia um impinge no dorso há aproximadamente 18 meses, assintomática, percebida pela filha, tratamentos prévios com fentisol, spray por 2 meses, então alguém pensou em fungo, né? Sem melhora. Raspado cutâneo prévio foi negativo. Era uma paciente diabética, uso de metformina, 500mg 2 vezes ao dia, hipertensa, imunoterapia com losartana, 550mg dia. Dá uma olhada nessa lesão com a iconografia que você vai observar uma placa eritematosa, descamativa, com as bordas irregulares, mas bem delimitadas. É isso que você está vendo aí na sua tela. Nesse momento, eu até tracei ali uma imagem que seja possível para você visualizar o tamanho da lesão, porque o tamanho da lesão vai importar para a gente na interpretação desse caso logo adiante, tá? Bom, a avaliação complementar com a dermatoscopia aqui, neste caso, foi inespecífica. Você sabe, você faz lá curetagem metódica de Brock, você faz raspado, lesões eritematosas, papulosas, escamosas, placares. Muitas vezes, se você fizer curetagem, talvez ajude na dermatoscopia, talvez não ajude na dermatoscopia. De uma forma geral, você vai precisar expandir os diagnósticos diferenciais sem ficar focado exclusivamente nesse método complementar. Então, eu propus uma biópsia. Mas de onde? De qual tipo? Eu vou tirar a lesão toda? Eu vou tirar fragmento da lesão? Vou fazer um punch, faço punch 2 ou punch 4? Faço punch 6? Faço um fuso? Faço um fuso na borda ou no centro da lesão? Bom, tendo uma olhada nesse material, eu queria deixar para vocês, queria ter a oportunidade de ouvir a opinião de vocês aqui no chat, tá bom? Eu circulei 4 áreas aqui da lesão dessa paciente. Nessas 4 áreas, existe uma que é a mais adequada para abordagem cirúrgica nesse momento. Você, com a sua experiência, que você juntou aí de teoria e de prática, você diria que o melhor local para biopsiar essa lesão seria no local 1, 2, 3 ou 4? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3 ou 4? Tá valendo não sei também, tá? Raul, se não tem a menor ideia, também é uma resposta. Gente, 1, 2, 3 ou 4? Lembrando que 1 está na periferia da lesão, 2 está no centro da lesão, 3 está fora da lesão, 4, aparentemente, eu estou propondo a exérese, né? Porque seria retirar a lesão por completo. Bom, então tem muita gente falando 1. Tenho 4. Bom, 1 e 4. Se você olhar com calma, gente, a lesão em 2, o local marcado em 2 é o melhor local para biopsiar essa paciente. Dentre todas as hipóteses diagnósticas que eu coloquei aqui, que poderiam, como diagnóstico diferencial, entrar, então poderia ser psoríase,
poderia ser um eczema subagudo, poderia ser um câncer de pele do tipo carcinoma basocelular superficial, poderia ser uma doença de Bowen, tá? Então, pensando nisso, incluindo como possibilidades de um câncer de pele, lesões mais papulosas que tenham relevo, tanto para cima quanto para baixo, então atrofia ou então papulosidade em uma lesão placar, entendo que isso é um indicativo de biópsia naquele local. Porque se for um câncer de pele, é ali que deve estar a proliferação celular, causando ou lesão esofítica, uma lesão mais pronunciada na superfície, ou uma lesão deprimida. O mesmo vale para exulceração e também para ulceração. Então, em 2, eu teria o melhor local para saber qual tipo de tumor eu estou tratando, tá bom? Pensando que é possível também que eu faça o diagnóstico em 1, se eu tirar a lesão inteira em 4, eu também vou ter a mesma apreciação da lesão, tá? Então, eu vou realizar uma biópsia incisional dessa lesão, porque considerando todos os diagnósticos diferenciais, eu vou ter dificuldade depois em saber, por exemplo, qual a margem que eu vou dar para tratar essa lesão, se eu tiver uma lesão já excisada, sem margens, sem saber qual lesão estou tratando, né? Então, veja o que essa biópsia trouxe para a gente. Uma epiderme focalmente exulcerada, ninhos celulares basaloides, no espécime, a derme papilar profunda exibindo proliferação celular, e um componente arquitetural infiltrativo em feixes verticais e alongados. Se você chegar mais pertinho, nessa seta preta você consegue ver na periferia um aspecto de paliçada. Você vê um reforço tintorial na borda. E nessa seta vermelha você consegue ver uma coisa chamada retração de estroma, extremamente típico de CBC. Vai aí o próximo desafio para você. Esse realmente é um desafio, porque quando eu vi essas imagens eu falei, caramba, que caso difícil. Isso está no up-to-date, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nessas 4 lesões e dissessem para mim qual que não é um CBC, porque todos são. Todos aqui são carcinoma basocelular, exceto uma lesão. Exceto qual? Gente, olha como é fácil você cair nessa armadilha. Olha como é fácil você errar isso no dia a dia. E o erro que eu estou te dizendo aqui, que eu vou te mostrar, se não estiver sentado, você senta aí. Porque é algo realmente muito relevante na sua prática, algo realmente importante para você ter atenção. Isso aqui vai te chamar a atenção para uma realidade. Fala para mim o que vocês acham que não é um CBC. Ingrid acha que 2 não é um CBC. Jéssica acha que 4 não é um CBC. Fernanda acha que 4. A Maria José acha que 1. A Gabi Fiorese acha que 1. Gente, dá uma olhadinha nisso. Essa lesão, a primeira, não é um CBC, é um melanoma. Você fala, putz, um melanoma? Volta ali. Não parece melanoma. Melanoma geralmente é escuro, né? Mas aqui a gente está falando de um melanoma amelanótico ou hipomelanótico, tá bom? Isso está lá explícito no up-to-date. E realmente, se eu abordasse essa lesão de acordo com uma possível possibilidade de diagnóstico de carcinoma basocelular exclusivamente, eu ia abordar errado. Porque lesões de melanoma, usualmente, a gente faz exégese. Lesões de CBC, usualmente, a gente faz punch para conhecer o subtipo histológico e depois traçar uma borda. Então, aqui, gente, esse caso primeiro era o melanoma melanótico, o prognóstico do paciente é absolutamente diferente. Então, para aquele caso, a gente fez a biópsia e a gente chegou à conclusão que era um CBC superficial. O tratamento proposto para CBC superficial, pode dar uma olhadinha aí, não sei se você tem acesso ou se você tem manejo com todas essas possibilidades, mas estão todas na literatura. Então, olha, eu posso operar o paciente com CBC superficial, eu posso fazer um IMIC-MOD, eu posso usar 5-fluoracil, eu posso usar terapia fotodinâmica e crioterapia. Tudo isso está no Consenso Europeu de Tratamento de Carcinoma Basocelular, feito, desenvolvido recentemente, tem pouco, acho que se não me engano, de 2019. Está ali pequenininho, não consigo chegar, mas de 2019, tá? Tudo isso aqui pode ser usado, é lógico que tem considerações que a gente sempre está abordando com os alunos, para que você não passe batido em cima disso na sua prática e incorra em um erro. Eu vou te dar um erro prático. Eu não posso tratar, por mais que esteja escrito aqui, CBC superficial, eu posso tratar com imiquimod 5-fluoracil, ok. Se eu faço a biópsia, o CBC com componente de alto risco, como um esclerodermiforme, um infiltrativo, ou um micronodular, acabou. Esse paciente não pode mais ser tratado com tratamento tópico, ele é um paciente candidato à cirurgia. Dependendo do local, candidato à cirurgia com MOS, inclusive. Tá? Mas são possibilidades de abordagem de tratamento de carcinoma basocelular superficial. E aqui, pessoal, uma amostra do que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, de um quadro chamado Prática em Foco, que eu tenho dentro do Edutra, que mostra, vem exatamente para você ter um conteúdo para printar e guardar no seu celular. E um dos flashcards que eu tenho lá é exatamente esse.
Vamos tratar um CBC superficial com crioterapia, porque eu sei que é possível, eu li que é possível, está no Bolonha, está no UpToDate, está no PubMed, mas cada lugar fala uma coisa. E é isso que eu quero fazer com vocês, trazer uma possibilidade justa, correta, cientificamente baseada, para que você possa utilizar e empregar na sua prática, tá? No final da aula eu vou dizer para vocês como vocês vão ter acesso a esse PDF para vocês conseguirem tratar os CBCs superficiais da sua prática com crioterapia e com segurança. O que é um bom tratamento? Independente do que você escolheu, eu tenho que ter cura da lesão clínica. Um CBC superficial no dorso de uma paciente idosa, exclusivamente sob tipo histológico superficial, é um CBC de baixo risco. É baixo risco histológico, é baixo risco em topografia. E eu tratei com tópico. Para que eu vou fazer um retalho deste tamanho nas costas dessa paciente se eu não preciso que essa paciente seja tratada com cirurgia e eu posso conduzir com tranquilidade isso através de tratamento tópico, tá? Então essa paciente está no dia da consulta, na imagem da esquerda, na imagem da direita, essa paciente já está tratada, sem cirurgia e está curada do câncer de pele. E aí olha esse quadrinho. Pode dar um print aí se você tiver no celular, fotografa a tela se você não tiver no celular, esse quadro para você mesmo. Manejo dermatológico do carcinoma base celular. Quando que eu posso tratar com tópico? Somente se for baixo risco. Se o paciente também não quiser operar, ou se o paciente tiver contraindicação. O paciente tem 98 anos de idade, tem um CBC enorme na face. Esse paciente provavelmente não passará por uma cirurgia, tendo em vista a idade dele, independente da área que é considerada uma área de alto risco. Tá? Qual margem que eu devo respeitar nesses casos? Se eu estou falando de um tumor de baixo risco, é uma margem de 4 milímetros, 3 a 4 milímetros. Se eu quisesse tirar uma lesão de CBC superficial no dorso de um paciente menor do que uma lesão de 1 centímetro, eu posso tirar com a margem de 4 milímetros. Qual margem eu devo respeitar se eu estiver falando de alto risco, pessoal? Se você tiver acesso à cirurgia micrográfica de Mohs, essa vai ser a indicação para você. Se você não mora num grande centro, está no serviço universitário que não tem isso, então a margem é muito maior. Estou falando de uma margem de 5 a 15 milímetros, tá? Então meio a 1 milímetro a 1 centímetro e meio. Quando a lesão é baixo risco e eu tenho margens estreitas no AP, eu preciso reabordar, porque isso é super comum. Você faz biópsia, tira a lesão às vezes e vem escrito lá margem exígua ou margem coincidente. Mas é um CBC superficial, um CBC de baixo risco. É no dorso, é na barriga, na perna, tá? Não é na face, não é perto do olho, não é perto da boca. Então, eu não tenho evidência científica para operar esse paciente de novo ou para apenas fazer segmento clínico, isso vai estar na sua mão. A decisão médica é sua. Quando que eu devo evitar tratamento clínico? Se eu estiver suspeitando de invasão profunda, se eu tiver um alto risco de disseminação subclínica, se eu também tiver risco de recorrência, o local vai me ditar isso, como H da face, por exemplo. Mensagens para vocês desse caso. Carcinoma base celular superficial, ele tem uma clínica típica, mas não patognomônica. Ele ocorre em áreas expostas, mas também áreas fotoprotegidas. E o diagnóstico vem por histopatologia. Eu tenho que fazer biópsia e as opções seguras que eu tenho de tratamento, elas podem ser tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas, tá? Cuidado, não subestime os diagnósticos diferenciais, porque, inclusive, melanoma pode ser uma possibilidade aqui. Certo, pessoal? Olha, guarda aí as suas dúvidas, se você tiver, e eu vou já voltar com vocês para falar sobre isso, tá? O próximo caso, que é um caso clínico que eu tenho certeza que vocês vão adorar, é o caso de um paciente do sexo masculino, de 53 anos, fototipo 4, motorista natural de Santos. Ele foi diagnosticado há 5 anos com uma alopecia androgenética, com uma calvície, tá? Ele estava em tratamento com dutasterida oral e com minoxidil 1,5 miligramas por dia, mas com uma queda capilar expressiva, persistente, de difícil controle, com piora da densidade global. Dá uma olhada nesse paciente, uma foto da esquerda, que é uma foto de macroscopia na sua tela, uma foto da direita, que é uma foto de dermatoscopia. Eu sei que quando você está olhando na foto da esquerda, está aparecendo uma alopecia androgenética. E eu sei também que no lado da direita você vê algo muito suspeito. Não parece calvície comum, não parece uma alopecia androgenética. Então, assim, eu de fato tenho uma clínica de androgenética à esquerda e uma dermatoscopia de líquen plano pilar à direita. A proposta da biópsia do couro cabeludo ela é lúcida, ela deve ser feita, porque a dermatoscopia aqui ela não bate com o que eu vejo na imagem clínica. Mas, de novo, de onde eu vou fazer? Quantos fragmentos? Qual punch eu vou usar? Quais as hipóteses eu vou incluir? Então vamos dar uma olhada nessas imagens comigo. Bom, a clínica é de androgenética, mas a dermatoscopia me mostra fibrose perifolicular. Como que eu sei que tem fibrose ao redor do pelo?
ou eu tenho muito eritema, mostrando que tem algum possível agregado inflamatório ali embaixo, ou então eu tenho uma área brancacenta ao redor do pelo, que é o que eu estou vendo aqui nessas lesões. Eu também tenho uma redução do número de ossos foliculares. O que vocês estão vendo dentro dos quadradinhos aqui é abertura de glândula sudorípara. Isso aqui não é osso folicular. Ou seja, nessa situação que eu tenho hoje, nesse momento, eu tenho uma redução de ossos foliculares, e isso implica para mim que eu estou diante de alguma coisa que provavelmente está destruindo esse folículo. Aqui eu também tenho um aspecto de céu estrelado, o paciente tinha um fototipo um pouco mais alto. Esse aspecto de céu estrelado é esse salpicar num fundo mais melanocítico, de pontinhos brancos, como se eu estivesse olhando o céu escuro com estrelas. E esse aspecto é típico de paciente com dano solar ou então com fototipo mais elevado, tá? Não me aponta para nada além disso. A diferença das hastes é fácil, é nítida, dá para perceber. Fios mais grossos, de médio calibre, fios menos espessos, todos saindo da mesma unidade folicular e dispersos em toda a região da dermatoscopia. Eu também tenho descamação perifolicular, peripilar, uma descamação mais aderida, uma descamação que não deve ser de dermatite seborreica, porque a dermatite seborreica, ela afeta a região interpilar e aqui está muito agarrado à base do pelo, tá? Bom, se eu olho tudo isso, coloco tudo isso em conjunto, né, se eu olho tudo, a redução, a presença de halo brancacento ao redor do pelo, me sugerindo fibrose, presença de anisotriquia, presença de redução dos ossos foliculares, descamação peripilar, provavelmente eu vou estar falando de uma doença descrita lá em 2000 por um professor suíço chamado Ralph Trieb, que é professor da Universidade de Zurique, e que foi com quem eu tive a oportunidade, né, o prazer de trabalhar junto com a Maria Fernanda Gavazzoni também, no lançamento desse último livro nosso sobre cabelo. Ralph descobriu essa doença exatamente assim, tratando pacientes que pareciam ter calvície, e os pacientes estavam tomando remédios otimizados, finasterida, dutasterida, minoxidil tópico, minoxidil oral, mas espera aí, não está respondendo, não está dando certo, por quê? Deixa eu dar uma olhada na dermatoscopia, e a dermatoscopia me parecia uma dermatoscopia de líquen plano, e aí, portanto, no final das contas, Ralph fez biópsia de 17 pacientes e concluiu que essa biópsia era uma biópsia sugestiva de uma mistura de líquen plano pilar com alopécia androgenética. E foi quando ele descobriu e descreveu pela primeira vez, junto com um patologista chamado Zinkernagel, uma doença chamada de FAPD, alopécia fibrosante de padrão androgenético. Melhor lugar para biópsia, pode anotar que você não vai errar, o melhor lugar da biópsia para FAPD é onde eu tenho um compilado desses achados, onde eu tenho fibrose peripilar, onde eu tenho descamação peripilar, onde eu tenho anisotriquia, eventualmente se eu tiver eritema peripilar, é a mesma coisa, vai fazer o mesmo sentido para mim. É desse trecho pequenininho que eu faço uma biópsia, que vai ser sempre com punch 4. Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Essa é uma imagem que eu tirei, um quadro comparativo, distinguindo ali, ó, entre alopecia androgenética, líquen plano pilar e FAPD, tá? Uma imagem histológica à direita, do meu livro Dermatologia das Alopécias e Estudo dos Cabelos. Nessa coluna do meio, a gente consegue entender que a FAPD é uma mistura de líquen plano pilar, quer seja na histopatologia quanto na dermatoscopia, junto com uma mistura de alopécia androgenética, numa apresentação clínica e também dermatoscópica pela anisotriquia. Então, respondendo às vossas perguntas, onde eu faço a biópsia? Onde eu tenho a compilação dos achados. Quantas amostras eu devo ter? Preferencialmente 2. Em FAPD, uma região mais à frente e uma região do vértex. E qual punch eu devo usar? Idealmente um punch 4, porque isso é definido de forma internacional. Bom, fiz então esse diagnóstico de FAPD e o tratamento instituído para FAPD de uma forma pincelada aqui para vocês. A gente vai mais a fundo nisso no Dutra, mas eu quero que vocês entendam que eu vou tratar o paciente para androgenética, eu vou dar minoxidil, vou dar dutasterida ou finasterida, mas eu vou iniciar antimalárico, porque eu preciso dissipar o infiltrado inflamatório dessa alopécia cicatricial, senão o folículo vai embora de forma definitiva. Então, além do antimalárico, que é a hidroxicloroquina, na dose aproximada de 5 mg por quilo dia, o clobetasol em solução capilar é uma boa estratégia para ser adicionada nesses pacientes. Eventualmente a gente usa 1 mês, 2 meses, e também o ajuste de estratégia lá na frente, um posterior, depois de 4 meses, uma vez que a hidroxicloroquina ela precisa de mais ou menos 3 meses para ter o efeito, de fato, o impacto nessas doenças inflamatórias, tá bom? A mensagem para vocês de FAPD parece androgenética, mas na verdade ela não é androgenética, ela só simula. Tá? A dermatoscopia, quando eu faço de perto, é de líquen plano pilar. E o diagnóstico ele vem por histopatologia. O tratamento envolve finasterida, dutasterida com agentes antilinfostáticos, hidroxicloroquina é a minha escolha, mas a doxiciclina também é uma possibilidade,
e representa uma contraindicação ao transplante capilar, que é outro impacto que a gente vê muito hoje. Os pacientes procuram, provavelmente a vocês também, com muita frequência, transplante capilar em diversas clínicas do Brasil. E aí, dependendo de onde ele for, ele vai fazer a cirurgia do transplante capilar em cima de uma FAPD. Em algum momento, ele vai perder esse transplante, tá bom? Então, isso é muito importante na prática diária, para você que trabalha com transplante ou não, saber que a FAPD é uma doença que exige, merece, de fato, um diagnóstico preciso para contraindicação cirúrgica. Pessoal, guarda suas dúvidas aí. Esses 2 casos que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? E aí, como a gente vai selecionando ao longo da nossa prática, eu costumo pegar os casos que são mais relevantes, né? Então, assim, casos que eu vejo que o residente se embola, casos que eu vejo que o pós-graduando está tendo dificuldade de prosseguir. Como foram esses 2 casos, né? Qual a margem que eu adoto para carcinoma base celular? Tem que fazer biópsia, eu tiro a lesão toda, mas se for lesão no dorso, eu posso tratar com tópico ou eu devo operar sempre? A mesma coisa nas queixas capilares. Quando eu faço biópsia, de onde eu faço? FAPD eu vejo todo dia, gente, no consultório, todo dia, é uma doença subdiagnosticada, tá? Quanto paciente aparece para mim, provavelmente aparece para você também, tratando alopecia androgenética, que nunca foi alopecia androgenética, sempre foi FAPD, e ele está há anos com resposta insatisfatória. Bom, pessoal, imagino que você tenha gostado do que eu tinha para dividir com vocês até aqui, tá? Eu tentei, nesse tempo mais curto, entregar o melhor conteúdo possível, nesse contato que a gente teve aqui, de 2 casos, só que a gente não para por aí. Porque eu tenho tanto caso, você sabe que deve ter o quê? Uns 5 anos, sem medo de errar, que eu venho coletando, documentando, registrando história, foto de histopatológico, foto do paciente, dermatoscopia, imagem de histopatologia. Eu venho documentando isso. Então, meu acervo é grande para dividir com os alunos, né? Então, tem muitos outros casos reais para dividir com vocês. Casos simples, desde onicopatia, queda de cabelo geral, até casos bastante mais complexos, como casos que são muitas vezes inusitados na prática diária, tá? Que exigem um protocolo mais recente, um protocolo mais experiente, manejo, inclusive, de medicações que frequentemente você talvez não use, como, por exemplo, azatioprina. Recentemente eu estava na residência com os meus alunos, R1, R2, R3. E aí a gente teve que prescrever azatioprina. Bom, a azatioprina tem aqui dentro do Edutra uma discussão ampla, porque assim, entre eu decidir usar ou não, e eu não saber usar, é uma diferença muito grande. Não vou usar azatioprina todo dia, mas tem condições como as doenças vesicoboliosas autoimunes, que falaram aqui no grupo que é difícil conduzir, manejar, concordo, tem lugar que eu vou ter que usar azatioprina oral, não tem jeito, tá? Então, a gente, além disso, dessa dificuldade toda, a gente da dermato sofre com muita coisa nova. Todo dia no up-to-date, aí se colocar um tópico lá, eu lembro quando eu estava fazendo minha dissertação do mestrado, eu fiz uma pesquisa, achei, sei lá, 1000 e tantos artigos daquele assunto, um mês depois eu fiz, tinha quase 2000 já, que era um tema forte na época da alopecia fibrosante frontal. Imagina, gente, é tanta coisa bombardeando a gente, que é preciso a gente continuar sempre estudando, atualizando, senão a gente vai ser engolido pelo mercado e fica de fato ultrapassado. Então, para você que ficou até aqui comigo, tá na hora de você dar o próximo passo, tá? E esse próximo passo é o que vai te permitir ter uma atualização contínua, uma atualização leve, uma atualização baseada em evidência científica, sem tiros de orelhada, para facilitar a sua vida no seu consultório, e tudo que você precisa é fazer parte com a gente dessa comunidade que a gente construiu e que vem crescendo, crescendo e crescendo, tá bom? Elvis, acho que a gente pode trocar os slides, né? Pessoal, então, olha só, hoje, tá? Neste dia, a gente vai ter uma condição extremamente especial para você. Não vou nem dizer especial, mas é uma condição especialíssima do Edutra, que eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso aqui, tá? Mas, Hudson, como que funciona o Edutra? Porque assim, não dá para eu entrar numa comunidade, consumir um conteúdo, fazer parte disso com você, sem saber como é. Então, vamos lá. Toda segunda, o que eu tenho segunda-feira? Segunda-feira no Edutra eu tenho um quadro que eu desenvolvi chamado Iconografia. Iconografia é um quadro, para vocês da dermatologia, que a gente descreve lesões. Hudson, é uma placa, é um tubérculo, é um nódulo, é uma paniculite. Então, nesse processo da segunda-feira, eu apresento um caso que vai do início ao fim. Quem é o paciente? Qual a queixa que ele apresentou? O que ele já usou? O que deu certo? O que não deu? Como eu fiz o diagnóstico? É muito legal, porque o caso é meu. Eu vi o caso, né, na prática. Então, os casos que eu apresento ali dentro são casos reais. Então, não tem como, por exemplo, ficar em dúvida se eu fiz A ou B, porque eu sei o que eu fiz. Quem me conhece já teve aula comigo, sabe? Minha memória é de elefante, com paciente de elefante. Eu não esqueço. Então, esses casos eu trago, e aí a gente discute como que funciona desde o histórico,
como foi a biópsia, o diagnóstico do paciente, se passou por exames laboratoriais, se passou por histopatologia, se eu fui, como a gente vai muitas vezes, por uma questão de tratamento direto ao ponto, né, sem ter necessidade de nenhum exame complementar, tá? Então tem essa seção de iconografias. Tem caso de cabelo, tem caso de dermatite, tem caso de onicopatia, tem caso de dermatose vesicobolosa, tem caso de doenças alérgicas, de eczemas em específico, os casos de prurido crônico, tem urticária, tem psoríase, tem vasculite, tem tudo ali dentro. Bom, isso é o que a gente vê na segunda, só que aí fica um desafio para você, porque depois da segunda-feira, desse caso, sempre fica uma pergunta. Qual seria a sua conduta? Qual seria o seu próximo passo? Você faria biópsia nesse caso? Você acha que terbinafina oral para esse paciente eu posso dar? Qual seria a dose? Você acha que faz sentido eu coletar um tricograma para entender a queda de cabelo desse paciente? Eu faço uma cultura, faço um exame micológico direto ou posso direto para o tratamento? Então essa pergunta fica ali no ar na segunda-feira. E aí, nas quartas-feiras, eu trago o comentário disso. Um comentário em vídeo sobre o caso clínico, um comentário em vídeo curto, que eu sei que você não tem tanto tempo, assim como eu também não tenho. Então, eu preciso ser direto ao ponto para fazer você ganhar e não perder tempo. Então, essa questão do comentário, ela é sempre muito bem pensada. Os vídeos duram aproximadamente 5, 6, 7 minutos. Quando é mais que isso, eu divido em parte A e B, tá? E a gente aponta assim, olha, aqui o erro foi este, aqui os acertos foram estes. Como que a gente vai fazer quando pegar um paciente desse para evoluir? Como que eu poderia ter feito diferente para acertar e conduzir melhor esse caso? Bom, não para por aí. Na quinta-feira, eu tenho mais conteúdo, que são vídeos práticos. Como assim vídeos práticos? Vídeos de biópsia do couro cabeludo com passo a passo, desde antisepsia, infiltração do anestésico, uso do punch, retirada da peça, envio histopatológico. Tenho coleta de micológico direto, eu tenho também infiltração de queloide, infiltração com transil, diluição de corticoide tópico, tá? Além disso, eu tenho também protocolos, que são protocolos que eu vejo que faz diferença no dia a dia do aluno, que faz a minha. Então, por exemplo, manejo da acne em adulto. Vou usar o quê? Vou usar Azelan? Vou usar retinóide? Vou usar Cligma? Tá tudo ali. Tratamento de alopecia areata, interpretação de laudos de histopatologia, diluição e aplicação de corticoide intralesional, também com passo a passo. Tratamento do campo de cancerização. Você vai usar diclofenaco de sódio com ácido hialurônico ou você prefere 5-fluoracil? É melhor imiquimod ou 5-fluoracil? É melhor usar tudo isso junto ou fazer uma crioterapia? Tem tudo isso separadinho, a gente usualmente fala disso nas quintas-feiras, em vídeo e também em postagens curtas. E margem oncológica de CBC, margem de melanoma, CESEG, sensição, tudo isso vai estar ali. Na sexta-feira, eu tenho um quadro que a Ana Lígia, que está aqui, que é minha R1, estava falando, Hudson, eu amo o quadro de sexta-feira. Ela estava lá com o caderninho dela na nossa discussão de casos, e ela estava mostrando para a gente que, anotando, né, os casos dela, os flashcards, que são coisas que eu coloco, são peças que a gente faz para você printar e ter no seu celular. Então, por exemplo, nos flashcards eu tenho ali, sei lá, eu preciso saber o que eu posso usar para psoríase em gestante. Eu sei que você vai ler isso no up-to-date, você vai ler isso no tratado, você vai achar uma baita de uma divergência literária. Dermatite periorificial, como que eu manejo? Qual a dose? Quantas vezes eu aplico? Qual a porcentagem? Tudo mastigado, gente, para você printar e guardar no seu dia a dia, tá? E é claro, se você decidir fazer parte do Edutra com a gente, dessa comunidade, eu tenho ainda uma questão importante para te falar, porque é o material que já está lá dentro. Então, assim, tem meses que eu estou fazendo isso, tem meses que a gente está produzindo conteúdo, e esses conteúdos são todos já disponíveis para o seu consumo imediato. Tem mais de 25 casos clínicos discutidos já, tem mais de 25 iconografias que já estão documentadas, já estão discutidas com vídeo, tá? E ainda tem a possibilidade de você fazer da sua preferência, né, como você melhor entender, tanto o segmento através da Hotmart no seu computador, para você que gosta de ter seu caderninho, sentar, ouvir a aula e anotar, e também para você que está em intervalo, entre um paciente e outro, está na residência, quiser checar no celular, também é possível você checar no celular. Então, a gente tem, de forma muito inédita, essa dupla plataforma, tanto para o celular quanto para o computador. E o nosso conteúdo entregue no celular através do Instagram fechado, tá bom? Pessoal, para quem que é? Você está aí, né, pensando, será que funciona para mim? Para quem que é o adulto? Para quem que não é, primeiro. Não é para você que já está sambando aí no seu consultório, você não tem dificuldade com nada, você domina os casos fáceis e difíceis, você não precisa assinar isso aqui, tá? Se você quer se atualizar na Dermato, se você também não se importa em investir mais tempo na Dermato, né, você está ali com tempo sobrando, você pode ler 2, 3 artigos por dia, tem tempo para destrinchar o seu tratado, também não faz sentido, tá? Você assinar isso aqui.
E se você está 100% confiante nos diagnósticos, se você não se incomoda de usar protocolos que você aprendeu lá atrás, com um colega ou com o chefe da residência, e se você também está seguro e não quer levar as habilidades, então não faz sentido, não é para você. Agora, se você é dermato, é residente pós-graduando, ou está nessa área, tá? E acha que o seu tempo, como o meu, é um tempo escasso, é um tempo diminuto, um tempo que, Hudson, minha rotina é, eu acordo cedo, pego a criança na escola, e vou para o trabalho, e aí vou para o consultório, chego do consultório, tem o marido me esperando, tem que dormir, tem que fazer janta, tem que acordar cedo no outro dia. Bom, se você está nesse dilema e ainda quer se atualizar e melhorar a sua dinâmica do consultório, melhorar a sua competência técnica, definitivamente é para você. Para você que também quer ser mais assertivo, quer ter mais segurança nas prescrições, saber individualizar, caso a caso, o que eu posso para essa pele e o que eu posso para aquela. Vamos manipular alguma coisa aqui, tá? E para você que quer conduzir e adotar o melhor protocolo, mesmo nos casos mais difíceis, desde o tratamento de onychomicose, queda de cabelo, até no tratamento, por exemplo, de lúpus sistêmico ou de doenças vesicobulosas autoimunes, tá? Então pensa comigo, gente. Se você não sabe ainda, está aí em dúvida, né? Se é bom para você, se faz sentido, se é algo que pode agregar na sua prática, tá? Seria legal se você pudesse atualizar na Dermato com conteúdos que são assim, ó, direto ao ponto. Sem aquela firula, sem aquela fosforilação, sem aquele monte de coisa, aquele monte de rodapé que não toca o seu consultório, tá? Então, além de ficar atualizado, você ainda acaba aqui poupando tempo, que é um dos grandes benefícios que você vai ter seguindo aqui na comunidade com a gente. Seria bom também se você pudesse ser mais assertivo no diagnóstico, acertar mais a sua prescrição. Gente, desde que eu cheguei a São Paulo e o consultório positivamente foi dando resultado, tem muita gente que eu trato famílias hoje. Porque roda, chega para você, óbvio, né? O médico hoje tem que dar uma atenção adequada. Foi tempo que o médico podia ser técnico e grosso, arrogante. O médico hoje tem que ser, no mínimo, humano. Então você dá um bom atendimento pessoal, mas um bom atendimento técnico que resolve, o cara vai te pagar consulta cara. Não só isso, ele vai trazer o filho, ele vai trazer a tia, ele vai trazer a avó. E aí eu tenho famílias tratando comigo hoje, tá? Então ser mais assertivo nos diagnósticos e nas prescrições é algo que não só vai te deixar mais tranquilo na sua prática, como também te trazer mais pacientes a médio e longo prazo, eu garanto isso a você. E os protocolos mais atuais, você não tem tempo de ler 1 milhão de artigos, tá? Se saiu semana passada, que está no UpToDate, que está no PubMed, deixa que eu vou ler para você. Resumindo, é isso. Então, esse é basicamente o objetivo de Educa, tá? E como eu também sou médico, e sei que agora você pode pensar assim, Hudson, mas eu não tenho tempo. Eu gostei da proposta. Eu acho que faz sentido para mim o que você está falando. Parece um conteúdo que vai se aplicar no meu dia a dia, mas eu não tenho tempo. E, gente, honestamente, eu entendo. Só que essa é uma assinatura online. Daquela assim, ó, pra você assistir no seu tempo quando você estiver em casa. Pro Netflix, sabe? Você pode assistir aqui quando você estiver viajando, no seu celular, no seu computador. Então você não precisa travar a sua agenda. Você não vai bloquear, tirar um paciente do seu dia para ler uma coisa ou ler outra. Tá? Na verdade, é o oposto. Sobrou um tempinho do paciente outra, deixa eu olhar aqui o Insta do Eduta. Tem um vídeo curtinho sobre como diluir corticoide intralesional. Apareceu para mim um corticoide intralesional numa areata. Quanto de soro? Quanto de Transil? Uso soro fisiológico ou uso lidocaína? Tem que usar com vasoconstritor ou sem? Qual a periodicidade de aplicação? A distância entre uma aplicação e outra e quantos pontinhos a seringa eu faço em cada ponto. É desse tipo de conteúdo que eu estou propondo aqui para vocês. Tá bom? Então, entre uma conversa e outra, uma pausa que você tem no seu dia, dá para você se atualizar e eu garanto a você com conteúdo atual e de muita qualidade. Então, é como se fosse aí uma Netflix, tá? Uma assinatura que é 100% online, ela com conteúdo liberado toda semana, né? Sempre tem um caso clínico novo, sempre tem a discussão de vídeos, e é lógico, tudo que está lá pronto, tudo que já está nos anteriores, está aí para você disponível a partir de agora, tá? Mas não são só os casos clínicos reais e inéditos que a gente tem toda semana também, porque talvez aqui esteja, no meu ponto de vista, a cereja do bolo, que é uma discussão que a gente tem ao vivo pelo Zoom uma vez ao mês. E é uma discussão que eu levo meus casos, além dos publicados, falei, né, meu acervo é gigantesco. Então, além dos publicados, eu levo também casos que eu falo assim, putz, esse caso eu vi hoje de manhã, deixa eu levar isso para a sessão, vou discutir. Às vezes é uma coisa simples, coisas do tipo, sei lá, eu estou prescrevendo metotrexato para esse paciente, será que meu aluno sabe quanto que ele tem que usar de ácido fólico? Será que ele sabe qual dia da semana que eu tenho que dar? Será que ele sabe, por exemplo, que se o paciente der afta na boca, ele está intoxicado com metotrexato, tem que avaliar a função renal? Será que ele sabe que eu tenho que fazer uma dose teste de 5 a 10 miligramas com MTX antes de dar e avaliar a série hematológica, a série vermelha? E que se o VCM do hemograma subir, é um indício de que ele vai intoxicar? Então, quando eu pego coisas assim, eu seleciono e trago para a sessão, tá? Mas é mais que isso.
porque tem uma parte mais interessante, que é você poder fazer isso. E assim, gente, de verdade, assim como eu aprendo um horror com os residentes, eu aprendo com o pessoal que traz os casos clínicos para mim também nas nossas sessões. Uma vez por mês, você traz a sua prática. Hudson, estou com uma bulose no meu consultório. Eu sei que é uma bulose, mas eu não sei se é um pênfigo, se é um pemphigoide, se é uma dermatite herpetiforme, se é uma EBA. Eu não sei se é um caso que parece uma bulose, mas não é, um lúpus bolhoso. Me conta, como é que eu faço isso? Você traz o caso para mim e eu vou discutir. Eu não vou discutir sozinho, que também é outro dado positivo. Porque como é uma comunidade, eu vou discutir com vários outros dermatologistas, residentes, pós-graduandos de todo o Brasil, o caso que você está apresentando. Se você tiver vergonha e não quiser, eu apresento para você, tá tudo bem. Mas o fato é, no final de uma sessão dessa ao vivo, o seu caso sai redondo. Sai com uma proposta de diagnóstico, sai com uma proposta de tratamento, com os diagnósticos diferenciais bem estabelecidos, ainda que você não tenha toda a documentação do caso já feita. Tem aluno que traz para mim um caso clínico que não tem biópsia ainda. Bom, quantas vezes eu tenho que lidar com casos clínicos que não tem biópsia ainda? Então, isso é a realidade. Isso não é um problema. A gente segue junto fazendo isso também nas sessões ao vivo, tá? E aí, juntos, a gente consegue ver os seus casos e deixar tudo redondinho para você. Então, sinceramente, agora pensa aí. Não precisa me dizer, mas pensa aí. Quanto você acha que vale isso aí para você? O que eu estou te falando. Vou recapitular. Ter acesso a casos reais toda semana. 4 conteúdos focados numa dermato básica de qualidade, casos simples, casos complexos, protocolos, iconografia, publicação de artigos científicos, flashcards, toda semana, segunda, quarta, quinta e sexta. Tem caso raro também, né, gente? Semana agora, há pouco tempo, eu peguei uma paciente com um caso que foi bem fora do habitual, foi o caso até esse da Agostina que eu falei com você, né? Ela pegou no consultório, ela falou, Hudson, graças à sua aula da semana passada, eu fechei esse diagnóstico, eu fiz o tratamento, a paciente voltou, ela tá ótima, e eu devo isso ao Eduta. Na verdade, ela não deve ao Eduta, ela é uma ótima aluna também, tá bom? E o encontro mensal pelo Zoom, gente, pensa aí. Além do conteúdo todo, o encontro mensal, para a gente ter este bate-papo aqui. Eu, você, sobre o seu caso, com os colegas, como geralmente a gente faz. Tá tudo ao vivo, nesse tete-a-tete aqui, com os outros dermatologistas. Quanto você acha que vale? Porque eu fico pensando assim, ó, é até difícil de mensurar, né? Tem coisa que é difícil de dar preço. Tem coisa que não tem preço, na verdade. Porque quanto valeria para você se atualizar toda semana, dessa maneira que eu tô te falando, no seu celular, no intervalo do seu dia a dia, tá? Ou então sentadinho na sua casa, tá bom? E depois desse conhecimento, gente, o bom é que assim, fica eternamente com você, né? Você construiu uma vez, eu te mostrei o caso uma vez, discuti um caso com você, se eu discutir uma tia incógnita com você, uma areata com você, é tão passo a passo, na próxima areata que chegar, pelo menos o que fazer, você vai saber. Então, falando que o paciente está te pagando, vai no seu consultório, você está conduzindo isso, eu nem considero investimento, eu nem considero um custo, eu considero isso, na verdade, um investimento, tá? E levando em consideração todo esse conteúdo valioso que o Eduta está produzindo já há meses aqui, adquirido desde a prática hospitalar, prática de consultório, desde a prática de serviços universitários, custo de tempo, de dinheiro. Vocês sabem que adquirir informação especializada, vocês são colegas meus de profissão, vocês sabem, é caro para chuchu. Então, assim, ó, você vai para o exterior, você faz estágio em Zurich, você volta, você investe tempo fazendo mestrado, dedica, publica artigo, estuda, faz mestrado e vai e volta. Então, isso tem todo o investimento de tempo, investimento de dinheiro, que está diluído aqui no conteúdo que eu, de fato, produzo para vocês. Então, você concorda aí que é bem caro, né, adquirir esse conhecimento fora? Você sabe que às vezes você vem em congresso aqui e você paga em São Paulo, Rio de Janeiro, capital, você vai pagar aí, sei lá, 2 dias, 3 dias de congresso, vai pagar 2 mil, 3 mil reais. Tem congresso, você sabe que você paga inclusive mais, tá? Nisso, em 2 dias de congresso, você paga aí, sei lá, sexta, sábado, domingo, você paga esse valor todo, e aí sem contar assim, ó, deslocamento, vai pagar passagem, vai pagar hotel, vai pagar alimentação, vai trazer a filha, vai trazer o marido. Então, assim, além disso tudo, você ainda tem um gasto extra para 2 dias de congresso. 2. De 8 da manhã a no máximo 4 da tarde. E aí você paga 2, 3 mil reais. Só que o congresso acontece no final de semana, uma vez por ano, tá? E o Eduta é toda semana. Um novo caso clínico, toda semana, de forma contínua. Gente, tem mais de 48 casos. Se não me engano, já tem perto de uns 50 casos clínicos já discutidos dentro do Eduta, prontos para você entrar agora e observar e comprar. E consumir, perdão. Você entra, consome o caso, observa, tá lá com a anamnese, com a história, depois tem logo a discussão detalhada de como foi. Tem mais de 48 vídeos práticos.
Então tem desde vídeo prático de filtração de corticoide, de areata, tem de campo de cancerização, tem de melasma, tem de psoríase, tem de o que eu posso usar na gestação, tem tratamento de urticária, de vasculite, uso de remédio, tá tudo lá, tá? Mais de 48 vídeos de cada. E aí você tem acesso a tudo isso logo de uma vez, sem falar os flashcards que estão todos lá disponíveis para você no Instagram. Porque quando você entra, você tem acesso a tudo, né? Você tem acesso tanto ao Instagram do curso, como você tem acesso dentro da Hotmart. Então você deve concordar comigo que, assim, apenas R$3.000, vamos supor, ó, por um ano de acesso à Edutra, ainda assim eu te diria, colocando tudo isso na balança, é barato, gente. Honestamente, é barato. Porém, essa é a primeira ação de vendas que eu estou fazendo com vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo uma estratégia maior para alcançar mais pessoas, para difundir o produto que eu tenho, para difundir esse conhecimento, aumentar essa comunidade. Então, essa primeira ação de vendas, eu preparei para vocês um conteúdo super especial, que você vai ter a oportunidade de entrar aqui como um membro fundador comigo. Porque, na verdade, o Edutra está sendo construído, mas o grande lançamento do projeto está sendo aqui hoje com vocês. Então, hoje não vai ser 3 mil por ano, tá? Esse valor vai ser modificado para você que está aqui com a gente, e a gente vai fazer essa oportunidade aí para você apenas aqui e agora. Eu não vou mudar muito isso, tá? E para você que acompanhou a Masterclass, a assinatura anual, ela vai ter esse preço diferenciado. Se você tem acesso aí, você consegue dividir, na verdade, eu posso pagar, sei lá, 12 vezes de R$ 99,50, vai pesar no seu bolso. 12 de R$ 99,50 por tudo isso que eu estou te mostrando. Ou então, se você quiser, R$ 997 à vista. Pronto, matou de uma vez só e você vai ter uma assinatura para todo ano. 12 meses garantido dentro da Hotmart, 12 anos é pesado, né, gente? 12 meses garantido para você ter acesso tanto na Hotmart quanto no Instagram, tá? Agora sim, pessoal, o link da assinatura já está aí no chat. Eu vou colocar no chat para vocês, meu time vai colocar aí o vídeo da assinatura. Aproveita essa condição com super desconto. A gente não vai repetir. Eu não tenho nem previsão de fazer um novo lançamento como esse, tá? Mas eu dou certeza para você que não tão cedo eu vou surtar como eu estou surtando agora para te entregar tudo isso por esse valor que está aí na sua tela, tá bom? Pessoal, mostrei para vocês o que eu tenho, como eu acho que se aplica na sua prática, e eu queria muito ouvir se você tem alguma dúvida até aqui, tá? Se tem alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ó, o Jorge está concordando comigo que exatamente sem contar que a maioria dos congressos é mais barato. É mais do mesmo. Ah, sim. É verdade. Ó, a Marina está falando que quando sobra tempo, ela vai assistindo tudo. Muito bom. A Marina já é minha aluna lá no Edutra há muito tempo. Tá? Gente, alguma dúvida aqui de como que funciona? Alguma dúvida de como que funciona o que eu apresentei aqui para vocês? De como que é? Como que está rolando o processo? Vê se fica alguma dúvida aí para vocês. Ou se vocês entenderam tudo direitinho, eu vou seguir. Bom, eu vou avançar. Eu vou deixar aí o link, tá? Faça bom proveito. Já estou te esperando aqui comigo. Mas eu vou avançar porque ainda tem uma questão aqui que é uma questão de garantia. Você sabe, né? Tem aquele ditado, quem sabe faz ao vivo. Então, honestamente, eu tenho tanta certeza, tanta tranquilidade em relação ao conteúdo que eu estou produzindo para você que quer crescer, desenvolver e evoluir de fato na Dermato. Se você tiver ainda alguma dúvida, né, para fazer parte dessa condição especial que vai terminar, tá? Mas você não vai ter risco nenhum, para ser honesto, para seguir com a gente, porque você pode experimentar por 7 dias, tá? Se você achar que não é para você, Hudson, eu achei que tá legal o curso, tá bem feito, o material tá legal, o conteúdo tá bem selecionado, mas não é para mim, não é o que eu estava imaginando. Ok, vou desistir, vou pedir para vou mandar um WhatsApp para o pessoal do suporte, vou mandar um WhatsApp para você e pronto, a gente vai devolver o seu dinheiro imediatamente. Você sabe que você não precisa ficar perguntando, né? Não tem essa contraproposta. Por que você não gostou? Ah, poxa, você não quer ficar mais um pouquinho? Vamos renovar essa assinatura, vamos ficar mais um mês. Me dá mais oportunidade. Não gostou, não é para você, tá tudo certo. Eu vou liberar e devolver o seu dinheiro, tá? E assim a gente consegue seguir sem nenhuma dificuldade. Pessoal, para garantir que você não vai ter dúvida sobre a qualidade do que eu estou te mostrando aqui ainda, eu vou te mostrar só mais um relatório, mais um depoimentozinho aqui, tá? Coloca aí para mim, por favor, pessoal. Ó, esse depoimento é bem legal também. Eu realizei a da Leslie, tá? Foi aluna minha de pós-graduação e Leslie me acompanhou várias vezes também. Eu realizei todos os cursos que o Dr. Hudson possui e fico sempre atento ao próximo por serem completos e ao mesmo tempo didáticos. Sua forma de ensino é única, consigo aprender e tirar diversas dúvidas no cotidiano, nas aulas que ele apresenta, além de ser sempre prestativo. Prestativo eu sou mesmo, pessoal, vocês vão ver. Cursos excelentes, não deixe passar um. Beleza, Leslie. Eu ia falar que estou te aguardando aqui de volta, mas na verdade a Leslie
já está aqui comigo, né? Então eu tenho que aguardá-lo de volta. Pessoal, se você está até aqui comigo e puder, faz um print aqui da tela com a gente, marca a gente para ajudar a difundir essa ideia, para ajudar a difundir esse lançamento que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Isso vai ser bem legal. E eu também queria te mostrar como que você vai fazer para pegar o PDF que vai ser enviado no grupo. O Elvis, a gente vai colocar o PDF no grupo, correto? Aquele da crioterapia no CBC? Boa. Pessoal, então, a gente vai colocar o PDF aqui no grupo daquela proposta de crioterapia do CBC, tá bom? E aí você vai ter acesso para seguir aí no seu celular, para deixar isso guardadinho aí com você e ter esse material seguindo. O pessoal tá mandando. Beleza. Então tá bom. Queridos, ficou alguma dúvida até aqui? Ó, eu tive algumas dúvidas, algumas perguntas dos participantes anteriormente, né? Com quem discute sem importunar demais para solucionar aqueles diagnósticos mais cabeludos? Comigo, tá? Comigo. Porque você vai discutir com os outros colegas da comunidade, mas você vai discutir comigo. O espaço é comigo dentro do Edutra. Sem falar que ali dentro do Instagram você também consegue me mandar direct. Então, assim, Hudson, eu tô com um caso difícil aqui, posso te mandar? O pessoal manda no meu WhatsApp, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, tá? Como me diferenciar no mercado atendendo dermatologia clínica? Não curto cosmetria. Essa é a saga da minha vida. Vocês sabem que eu não faço cosmetria. Né? Eu não faço dermatologia estética, não faço botox, preenchimento, ultrassônica focado, não faço nada disso. E a jornada deu certo. Então, assim, há um caminho muito legal a ser seguido na dermatologia clínica, só que você tem que ter um bom domínio, porque senão vai ser complicado manter seu nome, tá? Como ter sucesso, garantir e ganhar bem não fazendo cosmetria? Segue firme aí comigo que eu vou te mostrar como que foi. É uma possibilidade, existe de fato, tá? Como otimizar o tempo para conseguir dar conta de tanto conteúdo na dermatologia? Melhores fontes científicas para se atualizar em dermato. Gente, otimizar tempo é uma questão de você saber onde você está consumindo, né? Se você abre o UpToDate, por exemplo, conteúdo maravilhoso, indubitavelmente perfeito, assim como o Bolonha, deste tamanho cada volume, ali você sabe que o conteúdo é de qualidade. Mas como que você abre um tratado que fala do gene A, B e C, por 4 páginas antes de falar da introdução da doença, como que você faz isso nessa rotina corrida que a gente usualmente tem? Então, uma das formas que eu estou te apresentando aqui agora, que eu tenho certeza que vai te agregar, é você consumir conteúdo já pronto. Conteúdo que já foi exposto, conteúdo que já foi filtrado, já foi refinado. É isso que a gente faz aqui, tá bom? Pessoal, é muito legal ter tido vocês aqui comigo essa noite. Obrigado por terem participado. Eu agradeço a cada um de vocês. Um abraço apertado especial às minhas residentes que estavam aqui o tempo todo no cantinho comigo, tá? E agora chegou a hora de você dar o próximo passo. Não falta mais nada. O link está aí no chat. Corre lá, que eu já quero você de aluno aqui comigo para a gente continuar desenvolvendo as suas habilidades na dermato, tá? E aí, se você quiser, não esquece. Se fizer a sua assinatura agora, entrar para o time com a gente, você tem um desconto de aproximadamente R$400 nessa oferta especial. Vai ficar pouco tempo aberto, mas para você que está aqui, o desafio está lançado, tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês. Obrigado ao time que está aqui comigo. A gente se encontra dentro do Edutra e dentro da Hotmart, tá bom? Um beijo para todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.